Boa tarde, boa noite, Carolina. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindo a mais uma aula. Essa vai ser a nossa 4 blocos de revisão em que eu irei responder questões da nossa banca, questões boas. Inclusive, essa prova ela possui muitas questões, esta que eu separei a primeira. Vamos lá, pessoal. Avançando. Bom, um agente de combate a endemias tem uma meta de visitar 180 casas 180 casas apenas uma vez. Mas ele não faz isso, né, pessoal? Ele vai fazer o quê? Divide em 10 dias. Bom, para isso ele elabora um plano. Olha o seguinte plano, pessoal. No primeiro dia, ele vai visitar 5 casas. No segundo dia, 10. No terceiro dia, 15. Assim sucessivamente, sempre visitando uma quantidade de casas em que haja múltiplo de 5. Em quantos dias ele conseguirá cumprir esta meta para visitar 180? Ou seja, pessoal, vamos lá. Ele vai primeiro 5, depois 10, depois 15. Observe, pessoal, que aqui nós temos o quê? Uma simples PA. PA de quê? De uma razão de 5. Por quê? A cada um dia, ele adiciona quantas casas? 5. Na questão, pessoal, muita gente pode pensar, professor, então ele quer saber o número de termos que tem a 180? Não, pessoal, não. Aqui que ele quer. Bom, nesta questão, ele vai querer o seguinte cálculo. Ele vai querer, nesta questão, olha só a pergunta que deseja para a questão. Qual o número de termos em que eu devo somar esta progressão que dê 180? É esta a pergunta que você deve fazer o cálculo. Ou seja, qual é o número do termo que eu tenho que ter para que a soma dos números desta PA seja 180? Avançando. Lembrando, pessoal, que a soma do termo de uma PA ela é dada pela seguinte forma. A soma do termo de uma PA é o número de termos mais A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o último termo, dividido por 2. Pessoal, o número de termos é o que nós desejamos saber, né? O primeiro termo já disse, que é o quê? 5. O AN ela é dada pelo termo geral da PA. Qual é o termo geral da PA? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos lá, pessoal. AN, o primeiro termo é o quê? 5, né? Nós sabemos que a razão é quanto? 5 também, porque a cada dia ele faz o quê? A cada dia ele vai mais 5 casas, né? Então aqui é 5. Fazendo a propriedade da matemática, este multiplicado por este, vai ficar quanto, pessoal, aqui? Vai ficar AN igual a 5N, né? Porque aqui vai ficar 5N menos 5 com mais 5, que é igual a AN. Então corta esse 5 com este, sobrando 5N. Então o termo geral, o último termo vai ser o quê? 5N. Então vamos aplicar os valores aqui, ó, né? E sempre sabendo também que a soma dos termos da PA que nós desejamos é o quê? 180. Perfeito? Fazendo isso daí, memorizou? Vamos aplicar a nossa formulazinha aqui, né? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Então vai ficar do seguinte jeito, pessoal. Ó, ficar 180 é igual ao quê? Vai ser igual ao número de termos mais o primeiro termo mais o AN, que é 5N, dividido por 2. Perfeito? Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 360 é igual à mesma propriedade da matemática, né? Vai ficar quanto? 5N mais 5N ao quadrado. Perfeito? Vamos dividir todos os membros por 5, né? Para facilitar. Dividir tanto o primeiro como o segundo. Aqui vai ficar 72 igual a N mais N ao quadrado. Isolando todos em um membro, pessoal, vai ficar da seguinte forma. N ao quadrado mais N menos 72 igual a 0. Tudo bem? Ficou essa equaçãozinha de segundo grau. Como calculamos a equação de segundo grau, pessoal? Aplicando a conhecida fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Delta é igual a quê? B ao quadrado menos 4AC. E este valorzinho nós iremos aplicar onde? No valor de N, que é o quê? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre o que, pessoal? Sobre 2A. Perfeito? Então, esse valorzinho nós iremos aplicar. Bom, lembrando que A é o número que está multiplicando por N ao quadrado, que é quanto? 1. B é o número que está multiplicando por N, que é 1. E C é igual a menos 72. Bora lá, pessoal? Então, vai ficar quanto? Qual vai ficar o valor de delta? B ao quadrado. Quanto é que é B ao quadrado? É 1 ao quadrado.
menos 4 vezes 1 vezes menos 72. Perfeito? Menos 72. Pessoal, quanto é que vai dar esse valorzinho de delta? Bom, pessoal, já fiz os cálculos aqui. O valor de delta vai dar 289. Então, esse valor de delta nós aplicamos naquela formulazinha lá. Vamos lá. Calcular o primeiro valorzinho de n. Nós sabemos que o número de dias tem que ser o quê? O número de dias tem que ser o quê? Tem que ser positivo, né? Se é positivo, vai ficar quanto? N é igual a quê? Menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de delta. Pessoal, quanto é que é a raiz de 289? Cruel, né, professor? É cruel, mas a banca pediu. Como você resolveria? Lembrando aquele métodozinho. Vamos começar com 1. 1 vezes 1, até achar o valor 289. Mas vamos facilitar. Você já sabe que o quê? 100 é o quê? 10 vezes 10, né? Já sabe que assim é 10 vezes 10. Então você já sabe que então você vai fazer o quê? É acima de 10. Você vai começar 11 vezes 11, 12 vezes 12 e assim por diante. Aqui, pessoal, é 17. Para facilitar a vida de vocês já é 17, tudo bem? Então vai ficar quanto o cálculozinho? Vai ficar menos 1 mais ou menos 17 dividido por 2. Vamos colocar com positivo, né? Que já que não existe no dia negativo. Perfeito? Então, 17 com menos 1 vai ficar quanto? Vai ficar 16. 16 dividido por 2 vai ficar quanto, pessoal? 8. Então, foram quantos dias para resolver tudo isso? 8 dias, alternativa letra B. Você poderia fazer na raça, o que seria a raça? Ir por somando. 5, 10. Isso daí, mais tempo é um ativo importante, provavelmente, na prova, né, pessoal? Então, não vamos vacilar esse critério. Tempo é um ativo muito importante. Então, não é bom nós procrastinar. Vamos lá. Você observou como é que é a solução? Tudo bem? Lembrando, tira o print, qualquer coisa, retorne. Vai dar esse valorzinho aí. Olá, pessoal, avançando. Lembrando a alternativa, letra B. Mais uma questão. O comerciante pretende ganhar R$18 no lucro de 21% sobre a mercadoria. Qual deve ser o custo em reais para ele? Pessoal, a questão mesmo mais cruel dela é a multiplicação. Por quê? Eu não sei o valor desse produto, vou chamar de X. Mas eu sei que ele quer 21% desse produtozinho de X seja igual a 18. Perfeito? Vamos calcular o valor centesimal de 21%. 21% é o que? É 21 dividido por 100. 21 dividido por 100 é o que? 0,21. Tudo bem? Então, 0,21 vezes x é igual a 18. Lembrando, tá multiplicando, passa para o outro lado aqui, pessoal, dividindo. Né? Ficar 18 dividido por 0,21. Problema aqui na mesa. Aqui, pessoal, vai dar 85,71. Perfeito? Então, letra C. Tudo bem? Avançando. Pessoal, essa questão é muito boa, mas eu queria recapitular dois tópicozinhos. Helena ganhou um aquário de presente e este aquário tem um formato paralelepípedo. Aqui eu já sei que ele vai pedir sobre volume. Parando bem aqui, rapidinho. Lembrando, pessoal, quando eu estou diante de um paralelepípedo, uma forma de paralelepípedo aqui, ó, é uma caixa de sapato. Perfeito? Lembrando que quando nós estamos diante de um prisma, esses tipos de figuras, o volume dele vai ser o quê? É a área da base vezes a altura. Como no paralelepípedo as dimensões são A, B, C, que é comprimento, largura e altura, o volume dele vai ser área vezes B vezes C. Esse é o volume. Se nós estamos num cubo, que é um dado, um cubozinho, né, pessoal? Um dadozinho, o volume dele vai ser o quê? 6 vezes A ao quadrado. A é a dimensãozinha. Não, pessoal, aqui é a altura, desculpa. Aqui é a altura total do cubo. O volume de um cubo é mais simples, é só A ao cubo, né? Porque é o volumezinho dele aqui, ó, A vezes A. Que é a altura, base vezes a altura dele, é A ao cubo. Aqui é a área total de um cubo, tudo bem que eu falei aqui? 6 vezes A ao quadrado, né? Que é 6 faces, e cada face de um cubo é um quadrado, e a área do quadrado é A ao quadrado, por isso que é 6A ao quadrado, tudo bem? Lembrando, se nós estamos diante de uma pirâmide, né, uma pirâmide aqui, vou tentar fazer uma pirâmidezinha aqui, se nós estamos diante de uma pirâmide, o volume dela vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que este mesmo volume, ele também funciona para o cone, tudo bem? O cone tem essa mesma formulazinha, né? O cone aqui, a diferença é que a área da base dele é um círculo, entendeu? Por isso, tá bem feio esse cone aqui, por esse aumento.
Então o cone, a base dele é um círculo. Então nós temos que calcular a área da base. Qual a área da base de um círculo? É πr ao quadrado. Lembrando que π ele normalmente dá, né, pessoal? É 3, na via de regra é 3,14. E lembrando que a área da base vezes a altura também é a fórmula do cilindro. O cilindro também possui o mesmo volume, a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base dele também é o quê? Uma circunferência, né? Então é πr ao quadrado. Tudo bem? Πr ao quadrado. Então é a área da base vezes a altura também o volume do cilindro. Voltando, pessoal, aqui a questão é bem mais simples. Você pode fazer desse jeito, que eu já elaboro aqui. Ela colocou uma água até um nível de 5 centímetros do topo. 5 centímetros. Já eu vou observar para vocês esse detalhe. Depois disso, ela colocou enfeites e acessórios nele para ficarem totalmente submersos. Ou seja, o volume deu uma aumentadinha, né? E percebeu que o volume no aquário aumentou quanto por cento? 15%. Em relação à quantidade que havia colocado. Com isso, o nível da água subiu. Pessoal, nós temos aqui um paralelepípedo, né? Tá na, certo? Perfeito. Ela colocou 5 centímetros do topo. Ó, se o topo, a altura total é quantos centímetros? É 15. Então ficou 5 centímetros para cá. Então ficou 5 centímetros. Então o volume que foi ocupado foi de quanto, pessoal? 15 menos 5. Então o volume ocupado foi de 10, né, pessoal? 10. Então o volume de fato preenchido, ó, o volume de fato preenchido por este foi quanto? 10. 10, né? 10. Pessoal, aqui nós poderíamos calcular o volume inicial ou o cálculo que seria mais complexo. No momento de prova não é esse cálculo que nós iríamos falar. Nós poderíamos calcular o volume que de fato está sendo preenchido por esse paralelepípedo, aplicando a fórmula do A vezes B vezes C, certo? Considerando que o volume é 10. Depois disso, nós iríamos calcular ele sendo adicionado 15% para saber o volume da nova após os enfeites, e depois disso nós iríamos fazer o cálculo ao contrário, inverso. Por quê? Ele deseja saber a altura, então nós iríamos calcular H, preservando o valor do comprimento, preservando o valor da largura, e acharíamos o valor da nova altura. Não é esse cálculo que nós iremos fazer, essa questão é bem mais simples do que se parece. Por quê? Nós só precisamos trabalhar com a altura. Por quê? Ele falou que aumentou 15% da altura antiga, então vamos calcular um aumento de 15%. Para calcularmos um aumento de 15%, temos que pegar o valor de 15 e calcular o centesimal dele, né? 15 dividido por 100. Quanto é que é 15 dividido por 100, pessoal? 0,15. Certo? Então, quanto corresponde 15% de 10? Então, fica quanto? Fica 10 vezes 0,15, não é? Aqui vai corresponder quanto? Quanto é que é 10 vezes 0,15, pessoal? Ok? É 1,5. Ou seja, o aumento do volume foi de 1,5 centímetros. Né? Então, letra B. A questão é mais simples que se imagina. Então, esse aqui seria o cálculozinho do professor, a prova discursiva e tudo mais. Mas aqui é o cálculo para a prova. Avançando. Bom, essa questão aqui é meio polêmica, né? Porque ele tem que analisar as assertivas e verificar que é a alternativa correta. Se A é um número inteiro, lembrando o que é número inteiro, pessoal? Vamos lá. Recapitulando aqui, os números naturais são todos aqueles números positivos, 0, 1, 2, 3, 4. O número inteiro, ó, eu estou botando maior porque o número inteiro ele é o pai dos números naturais. Eles são todos os números negativos, o zero e o positivo. Então o natural está dentro do inteiro. Perfeito? Nós temos os números que são aqueles racionais, quocientes, que são os números fracionários. São todos os números que podemos reproduzir por meio de frações. E temos os números reais. Os números reais eles são muito maiores que esses. Eles abrangem todos esses números, né, os racionais. Aqui é o pai de todos, certo? E no nosso querido digital existem os números complexos. Os números complexos ele abarca tudo isso. Por quê? Os números complexos têm a parte real, mais a parte imaginária, que é aquela partezinha que é representada pela letrinha I. Perfeito? Perfeito? E esse I, ele é dado por quê? Ele é dado por uma raiz de menos 1. O I é a mesma coisa de raiz de menos 1. Então, esse aqui é uma parte complexa. O I corresponde a raiz de menos 1. Bem? Então, eu fiz uma breve revisãozinha aqui, pessoal. Avançando. Se A é o número inteiro, então A ao quadrado é igual a A. Vamos lá. Então, eu posso afirmar que todo número ao quadrado vai ser igual a A. Vamos dizer que A é igual a menos 1. Vamos supor que A é igual a menos 1. Então, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado será igual a menos 1? Ó, menos 1 vezes menos 1 é quanto? 1. Certo? Raiz de 1 é quanto? 1.
Então, é incorreto, não, pessoal? Então, o número ao quadrado vezes da sua raiz é o que? É 1. E o número que eu estou afirmando é 1. Então, essa assertiva ela está incorreta. Essa assertiva está incorreta. Porque ele afirmou, ele deseja números inteiros que são positivos e negativos. Se eu colocar um número natural aqui, um número natural, ou seja, um número positivo, vai dar tranquilo essa verdadeira. Mas como temos que abordar números negativos, vai dar incorreto. Então, alternativa incorreta. Vamos aprender a fazer prova. Se eu sei que a primeira está errada, eu vou eliminar todos que têm a primeira. Avançando. Se A e B são números pares, o que são números pares, pessoal? São todos aqueles números que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. O que são números ímpares? São números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem? Vamos lá. Ele afirmou, se A e B são pares, então A mais B ao quadrado, aqui é ao quadrado, tudo bem? Também é par? Vamos tentar? Vamos lá. Esse tipo de questão, pessoal, não é professor de matemática, para ser algébrico. Então, a gente pode testar. Então, se ele falou que A e B é par, vamos colocar aqui A é 2 e B é 4. Vamos lá? Temos que testar. Então, ele falou que é A mais B ao quadrado, né? Então, vamos somar 2 mais 4 ao quadrado. Quanto é que é 2 mais 4, pessoal? É 6. 6 ao quadrado. O que é 6 ao quadrado? É porque eu vou pegar o 6 e multiplicar por 6 quantas vezes? 2 vezes. Quanto é que é 6 vezes 6? 36. Perfeito, ó. Terminou em 6. 6 também não é um número par, então 36 é um número par. Então aqui nós estamos é verdadeiro. Então tudo aquilo que não tem o 2 estará incorreto, ó. Porque como o 2 está correto, perfeito? Sobrou só a letra A e a D. Vamos lá. Se A é o número par e B é o número ímpar, aqui é par, tudo bem, pessoal? Então se A é o número par e B é o número ímpar. Então A mais B é ímpar. Vamos testar? Então vamos, exemplo, para a assertiva 3. Vamos lá. Se A é um número par, então vamos dizer que A é 2. E B é o número ímpar. Opa, desculpa, pessoal. Então B é o número ímpar. Vamos dizer que B é 1. Certo? Então A mais B é um número ímpar. Então é 2 mais 1 é o quê? É 3. Correto. 3 é um número ímpar. Caso vocês queiram ficar tentando, aí é questão de prova, né, pessoal? Prova tem que fazer rápido. Então, como a terceira também é verdadeira, a primeira está incorreta, a mesa digitalizadora, pessoal, desculpa aí, está dando uma falhazinha também. Então, a terceira está incorreta. Então, cortando, sobramos a alternativa D. Avançando. Bom, se aumentarmos em 5% os lados de um retângulo e o comprimento e a largura, sua ficará aumentada em... Pessoal, aqui é típico de aumento. Recapitulando a área, né? Bom, a área de um retângulo é o que? É a base vezes a altura. A área de um quadrado, retângulo, pessoal, aqui, ó, tijolo. Tijolozinho, a parte... A área de um quadrado que possui todos os lados iguais é o quê? L ao quadrado, tudo bem? A área de um triângulo, um triângulozinho qualquer, é o quê? É base vezes altura, muito parecido com retângulo, mas a diferença é que é dividido por 2. A área de um losango, o que é um losango, pessoal? Olha, o losango ele é assim, ó. Bem, ele é dividido em diagonais, diagonal maior e diagonal menor, que é o Dzinho. Ele é dado por D vezes Dzinho dividido por 2. A área de um trapézio... O trapézio ele é dado da seguinte forma, pessoal. Ele tem uma base menor e tem uma base maior. Ele vai ter uma altura, ó, que vai ser a distância da base menor para a base maior é a altura. Então, pessoal, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura, tá vendo? Ó? Dividido por 2, bem? Então, essa aqui é as formulazinhas da geometria plana. De algumas delas. Não posso esquecer do circunferência, né? Do círculozinho, que é o quê? A área de um círculo é o quê? É πr ao quadrado. Lembrando, o perímetro é o quê? É tudo ao redor dele, é ao redor. É tudo aquilo que, imagine, você está no jogo, é o perímetro pela casa, então você vai dar a volta pela casa, bem? Lembrando que, se tratando da circunferência, o perímetro é a circunferência, que é 2π vezes r. Lembrando que o raio é do meio até aqui. O diâmetro seria o quê? Completo, bem? Seria r e r. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o perímetro ao redor e se tratando da circunferência é 2πr. Voltando
Então ele quer o quê? Ele disse o quê? Imagina que nós temos um retângulozinho, né? Então o retângulo vai aumentar 5% para cima, 5% aqui por lado também, né? Então vai dar uma aumentadazinha aqui no a área dele. Lembrando, pessoal, caso você não saiba o que é a área é tudo aquilo que está dentro da região. Perímetro é aquilo por fora. A cerca, eu vou cercar um terreno. O terreno seria um perímetro, eu vou ao redor. Agora imagine você estar uma parede. A parede você vai pintar a parede, então você pinta tudo que está dentro da parede. Aqui seria a área. Tudo bem? Então, só recapitulando esse cálculozinho de área, né? Vamos lá. Então, pessoal, ele falou que vai aumentar 5%. Ele quer saber a nova área. Bom, como nós podemos resolver isso daí? Existem duas formas. A fórmula que eu creio que seja mais prática e a fórmula que é mais complexa, que é o quê? Bom, a fórmula complexa seria calculando por letras, mas eu não gosto de letras. Vou colocar número. Eu vou exemplificar. Eu vou falar que a base dele, o comprimento dele seja de 10 centímetros e a altura também de 10. Eu vou dizer que seja 10 centímetros, tudo bem? Para calcular qual o valor que vai ser da área com esse 5%. Vamos lá. O 5% aumentado de 10 vai ficar quanto? 5%. Primeira coisa, calculamos o valor centesimal de 5%, 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Então, vai ser o valor, né? Então, 0,05 vezes 10. Opa, desculpa, pessoal, a mesa está dando um pauzinho aqui. Vezes 10 vai ser o quê? 0,5. Ou seja, ele aumentou apenas o quanto? 0,5. Então, ele aumentou apenas 0,5 em cada lado, na base, né? Perfeito. Então, a mesma coisa vai ficar com a altura. Então, o que eu posso falar? A nova base vai ser a base antiga mais 0,5. Ficou quanto? 10,5, perfeito? E a nova altura também ficou a mesma coisa, né? Perfeito. Vamos calcular a nova área? O que é a nova área? A nova área seria o quê? A nova base, que é esse B', vezes H'. Tudo bem? Então, a nova base vai ficar quanto? Vai ficar 10,5, desculpa, vezes 10,5. Então, a nova área, pessoal, ficou quanto? Ficou 110,25, tudo bem? Então, essa é a nova área. Vamos calcular a área antiga? Qual que era a área antiga? É a de 10. Então, vai ficar 10 vezes 10, correto? 10 vezes 10, pessoal, é 100, perfeito? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, como eu falei que é mais prático. Ó, se a área antiga era de 100 e a nova área é 110,25, quanto aumentou? Vamos subtrair. Vai ficar quanto? 110 menos 25, 25 menos 100. Ficou quanto, pessoal? 10,25. Então a diferença é 10,25, que é a alternativa letra A. Por isso e por que eu abordei o valor de 100? Porque é mais prático. O 10 é mais prático, porque 10 sempre vai ser números mais fáceis, entendeu? Então a alternativa letra A. Pessoal, aqui é o gabarito. Se vocês querem dar uma conferida, refazer de novo, podem tirar print, voltar. E aqui foi o nosso primeiro bloco de revisões, resolvendo questões da nossa querida banca. São 4 blocos que eu iria fazer. Em breve eu irei lançar os vídeos sucessivos e tudo mais. Se vocês puderem curtir, comentar, falar se estão achando bacana, eu estou aqui à disposição, tudo bem, pessoal? Isso valoriza cada vez mais e motiva a ficar fazendo os vídeos. Tudo bem, pessoal? Abraço aí e conte conosco aí para o próximo vídeo. Revisão. Essa prova, pessoal, é uma prova bem mais densa. Eu verifiquei. A prova que foi bem mais entre aspas, assim, puxada, entendeu? Questões bem elaboradas e bem complexas, algumas delas, né? Se fosse esta do volume, se for calcular, dá um trabalhozinho bom. Mas esse métodozinho aqui, tranquilo, tudo bem? Abraço, pessoal. Até em breve.